cantando aleluia. Santo é o Senhor, os anjos te louvam. Bom dia. Tem alguém aí? Bom dia. Gente, como é bom estarmos na casa do Senhor para louvar, bem dizer o nome dEle. Coloque-se de pé no seu lugar. Você despertou nessa manhã e hoje está um dia lindo e tem pessoas lindas ao seu lado. Fala com essas pessoas, dê uma palavra de bênção, um bom dia. Como é bom estarmos juntos nessa manhã para louvar e bem dizer o nome do Senhor. Nossa motivação todos os dias precisa ser viver para a glória do Senhor. Exaltar o nome dEle, o nome desse Deus Todo-Poderoso que tem nos mantido de pé. Esse Deus que tem cuidado de cada um de nós. Esse Deus que tem nos direcionado, que tem nos impulsionado, que tem nos provisionado. Deus é maravilhoso. Você pode dizer, Deus é maravilhoso? Tem certeza? Diga com mais empolgação, Deus é maravilhoso. Deus tem cuidado de mim. O Senhor vive em cada um de nós e nunca nos deixa sozinhos, nunca nos deixa abandonados. Independente das circunstâncias que a gente vive, o Senhor sempre está conosco. Então louve, exalte, glorifique esse Deus Todo-Poderoso. Independente da circunstância, ao despertar, ao levantar, que esse seja a motivação do seu coração em todo o tempo. Você pode louvar com as palmas? Ao despertar, eu cantarei teu nome, eu proclamarei no ritmo teu coração. Levarei a salvação, teu fogo em meu olhar, brilhando está, a chama não se apagará. Nas ruas o amor refletirá, tua glória resplandecerá. Tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, pra sempre brilharás. Tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, pra sempre brilharás. Vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em mim, meu coração pra sempre. Teu fogo em meu olhar, queimando está, a chama não se apagará. Das tuas o amor refletirá, tua glória resplandecerá. Tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, pra sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, pra sempre brilhará. Vamos declarar. Tu vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em mim, meu coração pra sempre. Pra sempre, teu amor, pra sempre, teu amor.
sempre em teu amor, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sei que tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, pra sempre brilharás. Tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, pra sempre brilharás. Vamos declarar que o Senhor vive em nós. Tu vives em mim, vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em mim, vives em mim, meu coração pra sempre. Amém? Você pode declarar isso mais uma vez? Tu vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em mim, vives em meu coração, meu coração pra mais uma vez. Vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em mim, meu mais uma vez pra terminar. Pra sempre. Tu vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em mim, meu coração pra sempre. Glória a Deus. O Senhor vive para sempre nos nossos corações, para sempre. Essa é a nossa convicção, que Deus sempre está conosco. Ao deitar, ao levantar, temos a certeza que a bondade do Senhor nos seguirá todos os dias. Todos os dias. Independente daquilo que você faça, independente daquilo que você deixe de fazer, a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanham todos os dias. Declare: Senhor, a tua bondade me alcança todos os dias. Declare: te amo. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz
que me guie meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Vamos juntos com a bondade? Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aplauda o Senhor, queridos. Amém. Muito bom dia, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. Cumprimente quem está do seu lado. Dê um abraço e um sorriso de quem reconhece a bondade de Deus, de quem de fato vive na bondade de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está em casa também nos assiste, prestando esse culto junto conosco, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Vou pedir somente para os membros da nossa igreja se sentarem para a gente conhecer os nossos visitantes. Olha só, que bênção. Você que está perto aí de um visitante, dê um abraço bem acolhedor, uma palavra de boas-vindas. Sejam muito bem-vindos e voltem sempre em nome de Jesus. A palavra de Deus em Salmo 51, versículo 10 a 12 diz: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Que a gente possa acordar todos os dias com a alegria da nossa salvação. E eu queria orar por isso nesse momento. Feche os seus olhos, se coloque diante do Senhor para que Ele sonde o seu coração e veja se está faltando aí essa alegria da sua salvação, que precisa nos despertar
Precisamos, pela manhã, acordar muito impactados por essa alegria da salvação, porque não tem nada melhor do que isso. Precisamos reconhecer com gratidão que o Senhor é o nosso Salvador. Já o reconhecemos, já professamos e precisamos manter essa chama da alegria da salvação no nosso coração. Senhor Deus, obrigada, Pai, por essa manhã. Obrigada pela Tua bondade que nos seguirá por todos os dias. Nós cremos nisso. Obrigada por Tua bondade constante nas nossas vidas. Obrigada porque a gratidão nos traz esse olhar de reconhecermos que Deus é bom. Em todo tempo Tu és bom. Ainda que as circunstâncias nos façam duvidar, ainda que as dificuldades, as incertezas, mas nada muda, o Senhor é imutável, o Senhor é bom, generoso, amoroso. E nós precisamos manter no nosso coração a alegria da nossa salvação. Clamamos pela ajuda do Teu Santo Espírito nisso, Senhor. Que a gente possa despertar, ao acordar, ao abrir os olhos, reconhecermos que o Senhor é o Deus das nossas vidas e despertarmos muito alegres pela certeza da salvação que só temos no Senhor Jesus. Obrigada por Jesus, ó Pai. Obrigada por essa certeza. Obrigada pela alegria constante no nosso coração, independente da situação. Porque a nossa alegria está no Senhor. Paulo nos diz para nos alegrarmos sempre e que isso seja real nas nossas vidas. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor. Toma-nos em Tuas mãos com todas as nossas fraquezas e dificuldades. A nós que aqui estamos nesse templo, aqueles que estão de casa prestando esse culto, mas que hoje seja um dia alegre, simplesmente ou principalmente por sabermos que somos salvos em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Qualquer montanha, não há qualquer problema, eu sei que Deus cuidará. Já viveste a sofrer, já tiveste aflição, sem ter esperança de encontrar solução. Eleve aos céus a tua voz e clame ao Senhor. Não há qualquer montanha, não há qualquer problema, eu sei que Deus cuidará. Tudo suprir. Deus sabe a minha dor. Deus ouviu o meu clamor. Deus vê, seja onde for. Deus sabe ouvir ver a minha dor. Só Ele pode fazer maravilhas. E não há qualquer problema. Deus sempre cuidará de todos aqui. Tudo suprir. Não há montanhas nem problemas pro meu Deus ser resolvido.
Deus cuidará. Deus é poderoso, Ele é tudo suprir. O meu Deus é poderoso. Meu Deus é poderoso. Meu Deus é poderoso pra tudo suprir. Meu Deus é poderoso pra tudo suprir. Amém. Nosso Deus é poderoso, amém? Amém. Queria pedir para colocar o vídeo de anúncios do nosso Madureira em Movimento, por favor. Agora o nosso informativo semanal sobre tudo o que acontece aqui na PIB Madureira. Então se prepara que vem bastante coisa boa por aí no nosso Madureira em Movimento. E para iniciar, vamos falar das plenas e dos maduros, as mulheres e homens aqui da nossa igreja. Para as nossas queridas irmãs, o encontro será com a palavra da Betinha Rodrigues. E o nosso culto será uma ênfase evangelística. Então você já sabe, né, mulheres? Tem que convidar o máximo de amigas, primas, irmãs, tias. Chama todo mundo para estar com a gente. O tema será Foi Por Você. E além da Betinha que eu já citei, nós teremos o louvor com a banda Mulheres Eleitas. E para os maduros, nós homens aqui de Madureira, teremos uma palavra abençoada com o pastor Paulo Marcos, líder dos maduros. E o louvor com um quarteto masculino. E lembrando que o culto é no próximo dia 25, às 4 horas. Você já faz parte de uma célula? Ou melhor, você sabe o que é uma célula? Uma célula é um encontro semanal de compartilhar da palavra de Deus. Ele pode ser em uma casa, uma empresa, uma escola, em qualquer lugar. A célula é tudo de bom, é um local onde você pode estar em comunhão com seus irmãos, podem estar juntos buscando ser mais parecidos com Cristo. Se você não faz parte de uma ainda, procure o nosso irmão Luiz Cláudio Turibe, o líder do Ministério de Células aqui na igreja, para encontrar uma mais perto de você. E por falar em célula, no dia 5 de junho, na nossa quarta do Renovo, será dado start em mais uma turma do treinamento para líderes de célula. Se você sente vontade de liderar uma célula, ou se você já é líder, mas ainda não fez o treinamento, é importante que procure o Luiz Cláudio Turibe, a Maura Noronha ou o JJ para se inscrever na nossa turma. Há uma chama na comunhão. Há uma chama que não conseguimos explicar, apenas sentir e viver. O Senhor Jesus iniciou essa chama em julho de 2023 e desde lá nada conseguiu apagar, nada mesmo. Estaremos juntos novamente, queimando por uma madrugada e nós te esperamos no Fire House 4. Até lá. Fala galera, acampamento tá chegando, dia 18, 19 e 20 de outubro, e esse mês de maio é o último para você poder aproveitar o valor promocional e conseguir parcelar em 6 vezes, hein galera? Então assim, você que ainda não garantiu fazendo o pagamento, procura a liderança da Juventude Casa, procura o pastor André e comece a fazer logo o seu pagamento para você garantir a sua vaga. Vai ter muita comida que eu fiquei sabendo, eu já fiz minha inscrição, já tô garantido, beleza? E se você por um acaso quer patrocinar alguém, investir parcialmente, procure o pastor André para poder também abençoar a vida de alguém. E no mais, meu irmão, vem que vai ser bênção demais. Você já sabe que maio é o mês da família, não é? Então nada mais justo do que darmos o start nas inscrições do casamento coletivo agora. Se você quer realizar esse sonho, esse momento chegou. O casamento será no dia 26 de outubro, às 7h30. E para inscrever, basta ir na nossa secretaria e ter todas as informações. E aproveitando que o amor está no ar, vamos falar sobre o jantar dos namorados aqui da igreja. Ele será no dia 15 de junho, às 6 horas, no restaurante Toca da Traíra, no Maracanã. Todos os casais de namorados, noivos e casados estão convidados. A inscrição é apenas R$ 150 por casal. E você pode ter certeza que será uma noite muito linda, que vai valer a pena cada real investido.
Para encerrar, eu quero fazer uma pergunta. Você quer R$2 ou um convite misterioso? Se você escolher R$2, pode procurar o pastor Thiago Balbino. Agora, se você quer um convite misterioso, eu vou te chamar para um muito especial. Está chegando o segundo Bem-vindo à Madureira do ano. Se você busca uma família na fé, pessoas apaixonadas pela palavra de Deus e um ambiente com muito amor de Cristo, essa é a oportunidade perfeita para você se juntar à família da PIB de Madureira. O encontro será no dia 15 de junho, às 9 horas da manhã, com um café da manhã muito especial para você. E para escrever é muito simples, basta escanear o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Esse foi mais um Madureira em Movimento. Para você não esquecer de nada, lembrar de tudo que está acontecendo na nossa igreja, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, @PIBMadureira. Um forte abraço e um bom culto. Tchau, tchau, irmãos. Amém. Obrigada, Gabriel, o bebê da Aline. E se você não tomou nota, se tiver alguma dúvida, nos siga nas redes, você vai saber de tudo que está acontecendo. Agora, o nosso Minuto do Silêncio. Obrigada, Letícia. Vou começar primeiro com o pessoal do coral, porque eles têm uma surpresa para os irmãos. Então, bom dia! Isso. Hoje eu vim mais para cá, um pouquinho nessa ponta, porque eu sempre foco mais para lá. Mas estão de parabéns. E aí, irmãos, qual o nosso sinal do Minuto do Silêncio? Prazer em conhecer você. Olha que bonito, irmãos. O coral já estava treinado, já tinha ensaiado. E agora, tem o regente ali, cobrando deles, porque todos precisam participar do Minuto do Silêncio. Então, agora iremos fazer, todo mundo aqui, copiando o nosso coral. Prazer em conhecer você. Vira para o seu irmão agora. Se os irmãos pudessem se ver. Deus abençoe.
Coral do Orville está cada vez mais bonito, concordam, irmãos? Que lindo. Quantos aqui acreditam que Jesus vai voltar? Essa esperança está no teu coração? Jesus vai voltar? Ele vai voltar para nos levar para casa. O que isso significa? Que nada do que temos aqui é nosso. Precisamos ser bons mordomos de tudo que temos aqui, de tudo que estamos gerindo aqui. E nesse momento a gente vai ter oportunidade de devolver ao Senhor, de ofertar ao Senhor, como um momento também de louvor e adoração ao Senhor. Como você tem sido como mordomo? Como é a mordomia na sua vida? Como você tem gerido tudo isso? Você tem esse entendimento de que nada que nos pertence, nem essa igreja nossa. Mas nós precisamos cuidar bem de tudo que tem aqui, de tudo que usufruímos aqui. Nós estamos num período de campanha, de missões mundiais ainda, até o final desse mês. Então, a gente ainda oferta para missões. Temos o desafio da obra do 4º e do 5º andar, que é parte desta igreja e que também faz parte da nossa mordomia e precisamos cuidar. Temos o Instituto Madureira, que também depende do movimento desta igreja, de tudo que fazemos aqui. Temos os desafios dos ministérios, que precisam também de suporte financeiro para que a gente continue seguindo enquanto igreja. Temos os funcionários da nossa igreja que servem a igreja e cuidam tão bem desse ambiente que a gente desfruta aqui. Então, nós precisamos ser bons mordomos. Nesse momento, nós vamos ofertar ao Senhor e dizimar ao Senhor com alegria no coração. Esse é um momento muito precioso que temos. É um momento de gratidão. É um momento de inspiração para a gente continuar entendendo o que o Senhor tem feito em nós e por nós. Tudo que Ele tem nos dado, cada bênção que chega às nossas mãos, nós precisamos agradecer ao Senhor e contribuir com aquilo que o Senhor tem feito nessa casa de oração. Amém, irmãos? Então, eu queria pedir para você ficar de pé para esse momento de louvor e adoração. Nós temos aqui as nossas caixas coletoras, os gasofiláceos. É bom que a gente articula toda a musculatura do rosto falando gasofiláceo. É legal, de manhã a gente já está com o rosto duro, né? E também as nossas contas aí, você pode fazer por Pix ou transferência. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar.
O novo de Deus chegou para a sua vida, para a sua família. Creia nisso, querido. Vamos no início mais uma vez? Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar, porque o Senhor vai provisionar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. 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 Amém. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esses dízimos e ofertas. Eu queria aproveitar esse momento para lembrar a igreja, para nos lembrarmos do nosso povo do Sul, nossos irmãos, muitos irmãos que estão lá, muitas pessoas que nós acreditamos que neste momento de dor, de perda, conhecerão o Senhor Jesus. Precisamos orar por isso. Precisamos orar pelos voluntários cristãos que estão ali assessorando, apoiando e falando de Jesus para esses irmãos. Entre eles nós temos o Henrique Gêmeo, como é mais conhecido, irmão do Gabriel, filho da Priscila. Ele está lá em São Leopoldo. Ele viajou na quinta-feira, dia 16, vai ficar lá até essa próxima semana. Aí nós temos algumas fotos. Ele compartilhou alguns pedidos sobre a situação que a gente já tem visto, né? Quão abalados estão os moradores, essa falta de perspectiva de quando voltar para casa, não tem casa, quando voltar ao trabalho, escola, e também não tem mais muitas empresas e escolas estão debaixo das águas. Como será? A gente sabe que vai levar um tempo para restaurar todo aquele estado. E nós precisamos participar disso. O Henrique foi para lá se voluntariar, colocar a mão na massa. Ele tem ido levar alimentos, cestas básicas, roupas, material de higiene que outros voluntários enviam. Ele tem sido parte de um grupo que tem ido aos abrigos, né, levar tudo isso. Precisamos interceder por ele, ainda há iminência de mais chuvas. Então precisamos orar por esses voluntários que estão lá há mais tempo e precisam desse renovo, né? Já estão ali absorvendo toda essa situação emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Nós precisamos interceder por esse povo. O Henrique está lá e a gente precisa sustentar ele em oração, assim como outros voluntários. Aproveitando, a Priscila, também mãe do Henrique, vai fazer uma viagem missionária para Angola.
para capacitar outras pessoas para o trabalho com surdos. A viagem dela será em julho. A Priscila, que faz parte do Ministério Acesse da nossa igreja, do workshop do Acesse, na palavra da missionária Renata, ela sentiu esse chamado e entendeu Deus falando com ela claramente que ela precisa dispor desse tempo de 15 dias, né, Priscila? Para dedicar na formação de outras pessoas, né? Usando tudo aquilo que ela já recebeu de instrução para formar pessoas que vão continuar ali. E a gente quer convocar a igreja, quem puder contribuir, converse com a Priscila, veja o que ela precisa levantar recursos para sua viagem. Mais próximo a gente vai fazer esse culto de envio, esse momento de envio, de orar por ela, mas nesse momento nós precisamos levantar recursos. Então, se você puder contribuir com a viagem da Priscila, com qualquer quantia, com não sei, de repente você tem milhas aí paradas de viagem e pode ajudá-la a comprar a passagem, não sei. Procure a Priscila e veja do que ela precisa, para ver se você pode ir com ela para Angola. Nós estamos juntos nessa viagem também. Então, contamos com a colaboração da igreja e até o final do dia dá para trazer a oferta, para trazer o que vai para o Rio Grande do Sul? Não, já finalizou. A gente já arrecadou o suficiente. Mas se você quiser contribuir também financeiramente, a gente pode passar as contas de missões nacionais, que aí vai direto por missões nacionais, ofertas para o Rio Grande do Sul. Se você quiser contribuir com algo, com valores, pastor Fernando Brandão esteve aqui durante a Assembleia da Convenção que aconteceu na nossa igreja, e ele falou dos desafios que ainda temos. Um trailer com máquinas de lavar, para levar para lá, para o povo conseguir lavar roupa. Um trailer de alimentação. Então, missões nacionais têm se movimentado e a gente precisa contribuir junto. Amém, irmãos? Queria chamar o preletor especial dessa manhã, o nosso pastor. Às vezes a gente não dá valor de casa, né? Mas é o nosso preletor especial e oficial da nossa igreja, para orar por esses motivos. Amém. Bom dia, meus irmãos. Vamos orar. Além dos pedidos aqui citados pela nossa missionária Letícia, eu queria mencionar, está conosco nesta manhã a irmã Eulália, membro da nossa igreja, que está completando exatamente hoje 94 anos de vida. Ela está ali com as suas filhas. Irmã Eulália, parabéns. Hoje, 94 anos. Ela é tão pequenininha, tão baixinha, que poucos irmãos estão vendo, mas ela está ali. É uma carinha de vó, né? Tem carinha de vó. Que Deus abençoe. Vamos orar, gente. Como Deus é bom. Pai, te somos gratos, ó Deus. Te agradecemos por tantas bênçãos, tantos milagres. O Senhor tem nos dado recursos suficientes para sermos abençoados e também abençoar o nosso próximo. Ó Deus, quando vemos pessoas sofrendo, casas sendo destruídas, nosso coração se compadece, se entristece, mas também temos o que agradecer, porque o Senhor tem nos preservado a vida, tem nos dado o suficiente para a nossa alimentação e também para alimentarmos o próximo. O Senhor é bom. Obrigado pela generosidade do teu povo aqui em Madureira, que tem contribuído com as suas ofertas voluntárias para a obra da igreja, para a obra do prédio, para missões mundiais, para o nosso instituto, para tantas outras demandas. Obrigado, Deus, pela generosidade do povo aqui reunido. Supra as nossas necessidades, aqueles que estão desempregados, ó Deus, abra portas de emprego. Tu és o Deus da provisão do sustento. Obrigado pela vida da irmã Eulália, irmão Manuel, que também está aqui reunido conosco depois de uma cirurgia muito complicada. Obrigado, Deus, pela vida do teu filho também. Obrigado pelos dízimos, pelas ofertas. Continue conosco, falando conosco neste culto de gratidão. Abençoe Priscila, o Henrique e tantas ações que a nossa igreja tem realizado neste tempo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Deus a todos abençoe. Meus irmãos, como citado e todos sabem, nós recebemos aqui nesta semana que passou a 120ª Assembleia da Convenção Batista Carioca, e foi um privilégio para a nossa igreja receber os batistas cariocas, e nós fomos agraciados por uma placa com uma mensagem de gratidão da Convenção Batista Carioca. Está escrito assim: a Convenção Batista Carioca agradece e homenageia a primeira Igreja Batista de Madureira pela excelente recepção de sua 120ª Assembleia Convencional. Deus abençoe cada um dos irmãos e suas famílias, fazendo-os prosperar na obra do Senhor, sob a liderança do pastor José Paulo Moura Antunes. Rogamos que Deus continue usando esta amada igreja para honrá-lo e glorificá-lo, como tem feito até aqui. Quem assina é o diretor-geral da nossa convenção, pastor Davidson Freitas, e o nosso presidente, pastor José Maria de Souza. Então, eu quero dividir com a igreja, compartilhar com a igreja esse reconhecimento da nossa convenção Batista Carioca,
pelo fato da igreja ter recebido aqui na última semana os convencionais. Estamos também nesta manhã encerrando o recolhimento de donativos para as vítimas desabrigadas do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco, depois do culto, eu e Maura estaremos lá na Igreja do Recreio para recepcionar esses donativos e também agradecer a Deus pelos irmãos da Igreja do Recreio que estão num grande movimento. Eles estão junto com a Junta de Missões Nacionais com 3 carretas. Duas já estão praticamente garantidas, mas uma terceira já está quase que encomendada, tamanha quantidade de doações que estão chegando das várias igrejas batistas do Rio de Janeiro, de outras cidades também. Então a nossa igreja, junto com os irmãos batistas cariocas, nesta semana, recolheu muitas doações. Então já carregamos os 2 caminhões aqui e vamos levar para o Recreio daqui a pouco. Vamos à palavra do Senhor, que nesta manhã será pregada. Deus colocou no meu coração, ainda nesta temática do mês da família, o mês de maio. Vamos falar hoje sobre famílias benditas. Você quer que a sua família seja abençoada por Deus? Bendita pelo Senhor, apesar dos problemas que as famílias enfrentam, e a sua também. Então, famílias benditas é o tema da mensagem desta manhã. Eu queria fazer uma pergunta para você, para a gente quebrar um pouco do gelo. Não sei quantos aqui assistiam, porque não existe mais a exibição, daquele programa que passava no SBT, chamado Casos de Família. Confessa o seu pecado, como eu. Quem aqui assistia Casos de Família? Que mais parecia caos de família ou barracos de família? Às vezes eu gostava de assistir, confesso. Eu ficava pensando que não era possível acontecer aquelas coisas. Achava que aquelas pessoas eram atores contratados, que simulavam histórias trágicas, cômicas, apenas para impressionar o público e aumentar a audiência. Mas eram histórias verdadeiras, e algumas surreais, que retratavam conflitos interpessoais envolvendo pessoas da mesma família, parentes e amigos. Porém, na medida em que assistíamos aquelas tristes realidades, casos tão difíceis e complicados, nós compreendíamos a realidade do cotidiano, meus irmãos, de muitas famílias. Algumas bastante disfuncionais, mas também olhávamos para dentro da nossa casa, para a realidade que a nossa família vivia e constatávamos a nossa família também assim. Observando as proporções, é claro, não existe família perfeita, mas quando nós olhávamos, pelo menos eu, para aqueles episódios, eu falava, tem família tão complicada como a minha. Até mais. De fato. Famílias que passavam por situações difíceis, até parecidas ou piores do que as nossas famílias, porque, como disse e afirmo, não existe família perfeita. De vez em quando, nossa família também mais parece um caso de família. Se a sua família fosse exposta, se colocasse uma câmera, um Big Brother Family, se a sua família fosse exposta, como ela estaria sendo vista pelas outras pessoas? Como é o seu dia a dia familiar? De vez em quando o seu barraco quebra, a sua casa fica conflituosa, lá dentro da sua família os problemas acontecem, como também na minha de vez em quando. Se a gente for parar para admitir, nós vamos perceber que exatamente acontece na nossa casa, às vezes, muitas situações difíceis. Problemas, conflitos. Mas a gente não precisa sair daqui desesperado, porque algumas famílias da Bíblia também acontecia a mesma coisa. Há certos textos bíblicos que lemos que ficamos escandalizados. Certas histórias de famílias bíblicas que dariam bons programas de televisão. Inveja, traição, mentira, embriaguez, incesto, violência doméstica, abandono, adultério, estupro, assassinato e por aí vai. Situações trágicas envolvendo as famílias da Bíblia. E quando olhamos para algumas famílias da Bíblia com seus erros e acertos, podemos encher a nossa alma de esperança, porque a nossa família tem jeito. Se Deus já deu jeito em tantas famílias
tão complexas, disfuncionais, desregradas, Ele pode agir na nossa família também. A solução, a esperança para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família. Se até na família de Jesus tinha conflitos e problemas, nós podemos ficar tranquilos. Não sei se vocês sabem, mas os irmãos de Jesus tinham ciúme dele. Tinham ciúme de Jesus. Muita calma nessa hora, a solução para a nossa família. Quando percebemos e admitimos que as nossas famílias não são as únicas que passam por lutas e dificuldades, podemos esperar e confiar em Deus, pois há solução. A minha oração nesta manhã é que Deus faça das nossas famílias, famílias benditas, abençoadas e abençoadoras. Há esperança para toda família em conflito. Todo casamento que está à beira de um divórcio, há esperança de restauração. Todo pai, toda mãe que já não sabe mais o que fazer com seus filhos, há chance de solução. Nossas famílias podem e devem ser benditas no Senhor, em nome de Jesus. O que realmente faz a diferença é a maneira como reagimos aos conflitos, como administramos os problemas familiares, seja no casamento, seja na criação dos filhos, seja no relacionamento com os irmãos, com os tios, com os avós, com os primos. Como você geralmente resolve os conflitos no seu casamento, na sua família, no seu trabalho ou em qualquer outro lugar? Você tem um método, uma maneira de resolver os seus problemas? Veja bem, nós podemos resolver os conflitos das seguintes maneiras ou formas. Em primeiro lugar, de nenhuma maneira. Ou seja, omissão, inércia, apatia, indiferença. A segunda maneira que podemos resolver os conflitos é da maneira de alguém. Um conselho de alguém, um modelo externo, uma fórmula de sucesso. Se deu certo com alguém, pode dar certo na minha família. A terceira maneira que temos de resolver os nossos conflitos de relacionamento é da minha maneira, ou seja, do meu jeito, de uma forma unilateral. Eu sei o que fazer, não preciso de ninguém. Tem que ser do meu jeito. Mas há uma outra forma de resolver os conflitos, da sua maneira, dá o seu jeito. Transferência de responsabilidade. Faça o que você quiser, lavo as minhas mãos. A quinta maneira de resolver os conflitos de relacionamento é a seguinte, das duas maneiras. De uma maneira e de outra, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, ações paralelas, ninguém cede, então vamos tentar das duas formas, vai que uma das formas, uma das maneiras dá certo. A sexta maneira de resolver conflitos familiares é da nossa maneira, aí é diferente. Vamos conversar, encontrar uma solução conjunta, vamos entrar num acordo, uma solução nossa, vamos nos unir, vamos chegar a um consenso, vamos dividir responsabilidades. Mas há uma sétima e melhor e última maneira de resolver os conflitos familiares, de relacionamento, é da maneira de Deus. Da maneira de Deus. E é a melhor maneira de todas. Do jeito de Deus, do jeito que Ele quer, do modo dele. Vamos a Ele para ver o que Ele tem a falar a nosso respeito. Vamos a Ele para saber o que Ele tem a dizer acerca do nosso problema. Em se tratando de conflitos nos relacionamentos, o ideal então é que as partes envolvidas busquem juntos, em acordo, em oração, a maneira de Deus para resolver os problemas. E como devemos, então, buscar a maneira de Deus para resolver os nossos conflitos? Como resolver os nossos conflitos? Anote aí. Conversem com Deus sobre o assunto. Busquem a presença dEle em oração, leiam a palavra de Deus. Procurem saber o que Deus tem a falar a respeito. Se é sobre, por exemplo, um problema no casamento, se você está pensando em se divorciar, vá à Bíblia. E veja o que Deus fala acerca do divórcio. Se está tendo dificuldade para se relacionar com seus filhos, vá à palavra e veja quais são as lições da Bíblia sobre relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos, entre colegas de trabalho. Em todos os níveis de relacionamento nós precisamos conversar primeiramente com Deus. Em segundo lugar, analisem o problema com calma. Não se precipitem. Não fiquem irritados facilmente. Analisem o problema com calma. Em terceiro lugar, marquem uma conversa de paz. No lugar certo, na hora certa.
Resolvam os problemas. Não procrastine a decisão do problema. Às vezes é preciso ter uma conversa difícil com alguém que nos machucou, que nos feriu, para resolver os conflitos. Em quarto lugar, façam acordos. E cumpram os acordos. Estabeleçam regras, limites, mas cumpram os acordos. Quinto lugar, tomem posição contra o pecado, contra o conflito, contra a violência, contra digamos assim, o problema que se instalou, e mudem. Nada muda se nada muda. Sexto lugar, se precisarem, peçam ajuda. Pastoral, terapêutica, medicamentosa, vá ao médico, mas não sofra sozinho. E em sétimo e último lugar, não desistam. Não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista dos seus amigos, irmãos em Cristo, não desista da sua igreja diante dos conflitos, dos problemas. Não existe lugar perfeito, instituição perfeita não existe. Você sai de um casamento ruim, daqui a pouquinho você vai entrar num outro relacionamento, às vezes pior do que o anterior. Chico Anísio, já falecido, depois de 8 casamentos, ele tentou escrever um livro chamado Como se manter fiel no relacionamento. Pode parecer uma incoerência, né? Mas quando você conversa com as pessoas que se casaram muitas vezes, no fundo, elas admitem, se eu pudesse, eu não teria saído do meu primeiro relacionamento. Porque a pessoa sempre vai em busca do outro ideal, do outro perfeito. E também das outras coisas ideais e perfeitas. Da outra escola, do outro trabalho, da outra igreja. Porque é um descontentamento, parece que generalizado. E a gente fica sempre buscando alguma coisa melhor. Famílias benditas. É o que Deus tem para nós nesta manhã. Vamos à palavra? Abra sua Bíblia em Gênesis 11, de 27 a 32. Os versículos também serão colocados aí na tela, se você precisar ou preferir acessar ou não acessar o seu telefone, ou abrir a sua Bíblia. E vamos falar hoje sobre uma família cheia de conflitos. Uma boa história para o programa Casos de Família. Gente, a Bíblia é repleta de histórias. Histórias de pessoas, de povos, de famílias, nenhuma delas perfeita. E quem não gosta de ouvir histórias? Gênesis 11, de 27 a 32, assim diz a palavra do Senhor. Esta é a história da família de Terá. Algumas versões Tera, não tem um acento agudo no ar, mas vamos ler aqui segundo a NVI, Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Iscá. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. O que esse pastor vai tirar daí? Que história é essa confusa? Será que dá mensagem desse texto? Será que tem lição para a gente aprender dessa história balaio de gato? Confusa, complicada, cheia de nome estranho. Gente, qual é a história da sua família? Sua família tem uma história? Se você pudesse registrar a história da sua família num artigo, num livro, se você pudesse escrever a história da sua família, como ela começaria? As pessoas, lá os seus avós, bisavós, de onde eles vieram, se foram imigrantes ou não, se nasceram na roça ou na cidade, a árvore genealógica da família, como é que é a história da sua família? Nos tempos bíblicos do Antigo Testamento, famílias extensas viviam juntas, um pouco diferente do conceito moderno de família, composta por pai, mãe e filhos. Os lares israelitas antigos abrangiam muitas pessoas. O pai, figura central, uma sociedade patriarcal, a mãe, os filhos casados, suas esposas e filhos,
os filhos de seus filhos, os filhos solteiros, bem como os empregados, as respectivas famílias desses empregados. Então, era quase que uma companhia, uma sociedade, né? Um monte de gente que fazia parte de uma mesma família. E todas essas pessoas ficavam debaixo da autoridade e da liderança do patriarca, do pai. Era a figura central naquele tipo de cultura familiar. Nós estamos aqui no texto em uma geração pós-queda, pós-dilúvio, pós-Babel. Deus estava fazendo ali nascer uma nova humanidade, onde Abraão seria preparado para ser o precursor de uma nova geração. Enquanto Adão e Noé representavam a espécie humana fracassada, caída, Abraão estava sendo agora levantado por Deus, preparado pelo Senhor, para ser o precursor, o chefe de uma grande nação. E para entendermos o que Abraão fez, ou o que Deus fez a Abraão, nós precisamos conhecer um pouco sobre a vida de seu pai, Terá. Um personagem pouco conhecido. Quem foi o pai de Abraão? Que tipo de influência exerceu sobre a vida dos seus filhos? E principalmente sobre a vida do seu filho mais velho, Abraão? Sabemos pouco sobre o Terá, mas o pouco já é suficiente para saber que esse pai não foi um bom influenciador para os seus filhos. Segundo uma referência bíblica encontrada em Josué 24:2, a única referência fora deste texto acerca de Terá, Terá prestava culto a outros deuses, era idólatra. Ou seja, Abraão e seus irmãos foram criados num lar onde a idolatria reinava. O texto diz que aos 70 anos de idade, Terá era pai de 3 filhos homens, Abrão, Naor e Arã. Eles moravam numa cidade chamada Ur dos Caldeus, sul do Iraque. O texto não fala da mulher de Terá, provavelmente viúvo, talvez. Mas diz o texto que Terá perdeu um de seus filhos, Arã, ainda quando morava em Ur. Seus outros 2 filhos se casaram. Abrão se casou com Sarai. E quem era Sarai? Era irmã de Abrão por parte de pai. Olha a confusão começando aí. E Sarai não conseguia engravidar. E a esterilidade naquela ocasião era um desfavor divino, uma espécie de maldição sobre a vida da mulher. Já Naor, o outro irmão de Abrão, ou Abraão, se casou com a própria sobrinha, filha do seu irmão Milca, já falecido. Mais tarde esse arranjo foi proibido pela lei. Diz a palavra que Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Sarai, seu neto Ló, e partiram de Ur com destino a Canaã. Esta era a missão que Terá tinha no seu coração, sair do lugar onde estava e ir para Canaã. Provavelmente Naor e Milca permaneceram em Ur. Eles partiram para o norte numa viagem de quase 800 quilômetros. Mas Terá decidiu parar no meio do caminho. Reparem que há uma curiosidade no texto. Há uma mesma expressão aí utilizada, a expressão Arã, um dos nomes de um filho de Terá. Terá morreu em Ur dos Caldeus, local onde pararam, e há quem afirme que o nome que ele deu àquele lugar onde ele resolveu ficar e ali morreu, ele deu o nome de Arã em homenagem ao filho morto. Talvez um luto que não foi muito bem administrado. Diante de nós, então, está uma família confusa. O que se esperar de uma família assim? Que tipo de influência esse pai poderia ter sobre a vida dos seus filhos, noras e netos? Casamentos complicados, uma família com certeza disfuncional. O que se esperar de Abraão, por exemplo? Que tipo de influência este homem, este pai chamado Terá, poderia exercer? Terá parou no meio do caminho. Interessante que o significado do nome Terá em hebraico é muito sugestivo. O nome Terá significa vagueação, giro. Muito propício àquilo que ele realmente fez. Em vez de seguir caminho em direção a Canaã, Terá se perdeu e morreu em Harã aos 205 anos, sem ver Canaã.
E a lição que eu quero passar para vocês agora é a seguinte: quando nos afastamos de Deus, presta atenção, quando nos afastamos de Deus e passamos a adorar deuses falsos, ficamos perdidos. Perdemos tempo, perdemos recursos, perdemos energia. Talvez você esteja adorando deuses falsos sem perceber. Mas pastor, eu sou crente, eu adoro o Senhor, ok, mas de repente há alguém ou algumas coisas ocupando no seu coração e na sua vida o espaço que deveria ser do Senhor. Talvez a sua profissão seja um Deus para você. O seu dinheiro talvez seja um Deus para você. Talvez, pai, mãe, o seu filho, a sua filha, seja um Deus ou uma deusa para você. Talvez o seu cônjuge seja um Deus para você. Quem é o seu Deus que não seja o Senhor? Talvez uma ideologia que você resolveu abraçar seja aquilo que está ocupando agora a maior parte do seu tempo, das suas energias, se transformou em um Deus para você. Quem está ocupando no seu coração o espaço que deveria ser para o Senhor? Veja bem que há pessoas convictas da sua fé em Cristo, crentes em Jesus, mas servindo a deuses falsos. E quando não colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós ficamos perdidos. Podemos voltar a dar passos para trás. Vamos perder tempo, recursos, energia. Não perca o seu tempo, adore o Senhor, sirva a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. O que podemos aprender com essa história afinal? Presta atenção, Deus fez surgir uma família bendita em meio à maldição. Deus fez surgir uma família bendita em meio a um caos. Deus faz surgir em meio à dificuldade, ao conflito, uma família abençoadora. Então quero afirmar em nome de Jesus que há solução para as nossas casas, para as nossas famílias, para os nossos lares, em nome de Jesus. Sai daqui com esta certeza: a minha família será uma bênção. Os meus filhos serão uma bênção. O meu esposo, a minha esposa, bênção. Os meus pais, bênção no Senhor. Os meus futuros filhos, quando eu me casar e engravidar, e quando eles nascerem, serão bênçãos do Senhor. Precisamos ter esse propósito, irmãos. O mesmo propósito Deus tem para as nossas famílias. E há 3 lições importantes que eu quero compartilhar com vocês à luz desse texto. Anote a primeira. Famílias benditas vivem pela fé. Guarde isso no seu coração. Famílias benditas vivem pela fé. Abraão é até hoje chamado de o pai da fé. Ele acreditou no impossível, ele creu na promessa recebida e não duvidou. Eu posso afirmar que o conceito de fé que temos hoje começou a ser praticado por Abraão. Abraão é considerado até hoje o precursor da fé. Após o falecimento do seu pai, ele recebeu um chamado e obedeceu sem questionar, sem duvidar. Diz o texto, no capítulo 12, logo na sequência de 1 a 5, então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. O que Terá não conseguiu fazer, o seu filho conseguiu. Talvez o seu pai não conseguiu chegar em determinados lugares, em determinadas funções, mas você pode. Quem sabe os seus pais fracassaram por alguma razão, mas você pode ir além. Este é o desejo que eu tenho para os meus próprios filhos. Uma vez eu orei a Deus: Senhor, eu quero que os meus filhos vão além. Conquistem mais do que eu e a mãe deles conquistamos. Sejam mais abençoados do que nós fomos e somos. Desejo de todo pai, de toda mãe, que os seus filhos cresçam, amadureçam, constituam boas famílias, sejam servos e servas de Deus. Esta deve ser a nossa oração, orar para que os nossos filhos vão além. Preste atenção, Deus prometeu a um homem idoso, esposo de uma mulher estéril,
criado numa família idólatra, que ele seria uma bênção, e que a partir dele surgiria um grande povo, e que o seu nome seria lembrado para sempre, e que por intermédio dele, deste homem, toda a terra seria abençoada. Que promessa! Abraão confiou no Senhor. E quando obedecemos à vontade de Deus, meus irmãos, Ele faz promessas. Deus é o Deus da promessa e do cumprimento das promessas que faz. E as promessas que Deus faz e cumpre mediante a nossa obediência são as chamadas promessas condicionais. Há promessas incondicionais que Deus cumpre sem a mínima participação nossa ou nenhuma participação nossa. São promessas incondicionais, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas há outras que são condicionadas à nossa participação, à nossa obediência. A obediência é a principal marca de uma pessoa de fé. Quem tem fé, obedece. E como podemos conceituar a fé? Fé, do latim fides, fidelidade, do grego pistia, é a firme convicção, é a firme opinião de que algo é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que depositamos nesta ideia ou fonte de transmissão. Passa a próxima tela, por favor. Isso, anote aí. Fé, a firme opinião de que algo é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que depositamos nesta ideia ou fonte de transmissão. Eu acho muito interessante esse conceito de fé. Para alguns, a fé é algo abstrato, inconcebível, quase que impossível. Existe a boa fé, a má fé, a fé em Deus. Há também a fé no diabo. Há pessoas que têm fé em tudo. Aquelas que têm pouca fé, outras possuem muita e muitíssima fé. Mas há também outras que não têm fé em nada. Mas eu prefiro a definição bíblica para a fé em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Vamos repetir? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ainda aí no capítulo 11 de Hebreus, você vai encontrar o nome de Abraão encabeçando a galeria dos heróis da fé. A fé é uma dádiva de Deus que Ele concede a todo aquele que crê nele e está disposto a obedecê-lo, a confiar nele totalmente. E sem fé é impossível agradar ao Senhor. Presta atenção, meus irmãos, agora a fé se manifesta pelo menos de 3 maneiras. Existe a fé natural, ou seja, todo ser humano nasce com esse quê dentro dele de religiosidade. Há uma fé dentro da gente. É a fé na existência de Deus ou a fé na não existência de Deus. Enfim, todos temos a fé natural dentro de nós. Acreditamos às vezes em qualquer coisa. Até de uma forma mística, às vezes acreditamos. Eu lembro que a minha mãe e meu pai, criados na roça, no interior de São Fidélis, contavam e ainda contam histórias muito interessantes acerca dessas crendices, né? Dessas superstições, às vezes confundidas com fé de pessoas que moram na roça e que veem às vezes mula sem cabeça, saci pererê. Quem dessa época? Quem já viu coisa assim parecida? Agora ninguém vai levantar a mão. Ah, eu não, pastor. Mas tem gente que afirma que vê. A mãe do ouro. Meu pai conta essa história da mãe do ouro, né? Coisas da roça. A mente fica às vezes confusa e você de fato vê coisas que está na sua imaginação. E tem também a questão espiritual. Então essa fé natural, que a gente crê em qualquer coisa ou em coisa alguma, é a fé natural. Mas há também a fé salvadora. Esta é a fé que vem de Deus. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então nós temos a fé natural de acreditar em qualquer coisa, e às vezes essa fé é confundida com superstição, com crendice. A fé que nos leva a Deus é a fé da salvação, de confiar nas promessas do Senhor. Mas há também a fé sobrenatural. Passa a próxima tela, por favor. Isso. Fé salvadora, fé natural, fé salvadora e fé sobrenatural.
É a fé que cura, faz o milagre acontecer. É a fé do impossível, que abre portas onde ninguém vê porta aberta, que fecha porta às vezes, nos livrando do perigo. Esta é a fé que Deus nos faz caminhar nela. Todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, mesmo aquele que não crê em Jesus, é alvo deste tipo de fé, da fé sobrenatural, da fé do impossível, da fé que faz o milagre acontecer. Você tem tido na sua vida experiências assim? Teve experiências na sua vida assim, no seu casamento, na sua família, de algo realmente que só Deus podia fazer? Onde você tem colocado a sua fé, meu irmão, minha irmã? A vida em família é para ser vivida pela fé. Famílias benditas vivem pela fé no Senhor, fé no único Deus, trino, capaz de fazer todas as coisas. Ele é o Criador e sustentador do universo. Fé em Cristo, Salvador e Senhor. Fé no Espírito Santo, Consolador e santificador. Abraão era um homem de fé e devemos viver pela fé, crendo nas promessas do Senhor, ouvindo a voz e obedecendo. Famílias benditas vivem pela fé. Mas há uma segunda lição que eu encontro nesse texto confuso desta família, que é a seguinte: famílias benditas são alcançadas pelo extraordinário de Deus. Quando Abraão obedeceu ao chamado de Deus e saiu da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, ele tinha 75 anos. Sua esposa Sarai, 10 anos a menos. Observe que 75 anos, mesmo naquela época, já era um homem idoso. Mulher fracassada, Sara, sem poder gerar filhos. O tempo já tinha passado para aquele casal, em idade avançada, esterilidade. Nada mais eles poderiam esperar a não ser a própria morte. E aí Deus começa a fazer com aquele casal uma coisa extraordinária. O tempo passou, a promessa começou a se cumprir. Quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse, capítulo 17, versículos de 1 a 5, eu sou Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro, estabelecei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse, de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. O nome Abrão significa pai exaltado ou o pai é exaltado. O que sugere que quando Abrão nasceu, ele trouxe orgulho e alegria para o seu pai Terá. Já o nome Abraão significa pai de muitas nações. Disse mais o Senhor a Abraão, versículos 15 e 16 do capítulo 17 de Gênesis, de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara, eu abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho, sim, eu abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. E o fruto dessa segunda promessa se cumpriu, nasceu Isaque quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Meu querido, nunca duvide do que Deus é capaz de fazer. Milagres acontecem dentro da casa daquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Nem tudo está perdido, a sua família pode ser abençoada. Deus pode mudar a história, virar essa página, fazer de você uma bênção nesta geração. Deus faz e continua fazendo coisas extraordinárias. Ele contraria a física, a medicina, toda a ciência. Até os mais céticos se dobram diante do Altíssimo. Deus deixa até os ateus confusos, até aquelas pessoas que afirmam não acreditar no Senhor, se dobram, se curvam diante do poder do Deus soberano. A Bíblia sempre tem razão, pois ela é a palavra de Deus. Deus faz coisas extraordinárias em famílias. Você crê, meu irmão, no impossível de Deus? Crê mesmo que Deus é capaz de fazer um milagre dentro da sua casa, transformar o seu marido, a sua esposa, trazer os seus filhos de volta para o Evangelho? Você crê que Deus é capaz de salvar toda a sua casa? Que antes de você morrer, você pode dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você crê nisso? Confie no Senhor e ore por isso. Faça a sua parte. Não desista da sua família, do seu casamento. O ordinário de Deus já é suficiente. Mas Ele tem poder para realizar o extraordinário. Preste atenção, vou repetir. O ordinário de Deus para a gente já é o suficiente. Mas Ele tem poder para realizar o extraordinário.
O natural de Deus já é o suficiente, mas Ele tem poder para realizar o quê? O sobrenatural. O possível de Deus já é o suficiente para nós, mas Ele tem poder para realizar o impossível. Então saia do marasmo, da mesmice, ouse orar orações difíceis, perigosas. Senhor, derrama bênção sobre a minha casa, converta o meu marido, salva os meus pais. Ouse fazer orações corajosas, meu irmão. Confie no Senhor. Às vezes Deus retém as suas bênçãos porque nós somos muito tímidos. Pouca fé. Pouca fé. O crente bullying. O crente coador. Crente de pouca fé. Pouca fé, porca fé. Ninguém entendeu. Tentando explicar a piada, mas fica difícil. Pouca fé, porca fé. Entendeu? Crente bullying. Entendeu? Voltando aqui à palavra, irmãos. Usemos a nossa fé para Deus fazer coisas extraordinárias. E eu creio que se você começar a orar, começar a clamar, começar a pedir, Deus vai realizar na sua casa ainda em vida, com você em vida, grandes milagres. Deus há de fazer na sua casa grandes movimentos espirituais em nome de Jesus. Creia no extraordinário. Famílias benditas são alcançadas pelo extraordinário de Deus. Amém? Mas há uma terceira e última lição, anote. Famílias benditas podem começar mal, mas terminam bem. Gênesis 21, de 1 a 5. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu à luz um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa, ou seja, o que Deus cumpre no momento certo, Ele não desiste. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando nasceu Isaque, seu filho, e Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria Abraão que Sara amamentaria filhos, contudo eu lhe dei um filho em sua velhice. Eu estava ontem falando para um grupo de pastores e esposas lá em São Gonçalo, eu estava citando parte dessa história de Abraão e Sara, porque Abraão também cometeu muitos equívocos, muitos erros na sua caminhada, apesar de ter sido um homem de muita fé. Eu estava dizendo que realizações tardias acontecem. Pessoas idosas podem ser abençoadas nas mais diversas áreas da vida. E tinha um pastor com quase 85 anos ao lado da esposa. Eu lembro quando eu falei isso, ele olhou para ela e deu um sorriso. Eu não sei o que ele estava pensando. Eu não sei o que ele estava pensando. Mas com 85 anos, um pastor olhar para sua esposa com quase a mesma idade e sorrir para ela e dizendo assim: olha, pode ter coisa boa ainda no nosso casamento. Por que não, irmãos? Eu não falo só disso que você está pensando não, viu? Eu sei que você tem uma mente também perigosa como a minha, mas fala de outras coisas. Quem disse que é o fim da vida? Eu louvo a Deus porque essa igreja aqui tem me dado tantos exemplos de pessoas na velhice frutificando, servindo ao Senhor. Irmã Eunice Balbino, 93 anos, regendo o nosso coral. Ela rege o coral, Lírios do Vale. Acertei, Miriam. Lírios do Vale. Ela rege o coral. Irmã Eulália, hoje, 94 anos. Irmã Asdir, que não está aqui, 90 e tantos. Irmã Tamar, 90 e tantos. Irmão Abel, 85 anos, irmão Abel. 87. Está ali, ó. Sóbrio. Sóbrio, irmão. Conversa com ele só. Parece que está conversando com um garotão de 18 anos. A mente tranquila. Mente boa. Como nós olhamos, aí quando a gente olha para esses irmãos que têm vontade de viver, e aí vem um garotão de 30 anos pedindo para parar, desanimado, com pouca tinta na caneta, meio trôpego. Gente, vamos lá, vamos levantar, vamos trabalhar, estudar, olhar para frente, se animar. É ou não é? Então vamos olhar para essa geração que está aí frutificando ainda. Quer ver? Quem aqui, uma brincadeira, rapidamente, quem aqui tem mais de 80 anos, levante a mão. Mais de 80. Pode ficar de pé quem tem mais de 80, rapidinho, rapidinho. Quem tem mais de 80 anos? Olha aí.
Olha os oitentões lá. Tem alguém na galeria com mais de 80? Olha quanta gente. Obrigado. Olha quanto Abraão, quanta Sara aqui. Realizações tardias acontecem. Que exemplo, que bênção. Gente, Abraão cansou de ver seu pai servir e adorar deuses falsos. Abraão viu seu irmão morrer, viu sua família quase se perder, casou-se com a sua meia-irmã, teve tudo para ter uma vida marcada pelo fracasso, pela idolatria, pelas perdas, pelas paixões carnais, pela frustração de não ser pai. Abraão poderia ser um mimizento, desculpe a expressão moderna, um cara murmurador, que ficava só reclamando de tudo e de todos. Mesmo em meio a um ambiente completamente hostil, à fé, desfavorável, ele sobressaiu, se destacou. Decidiu fazer tudo diferente, mudar o rumo da sua história, o rumo da história da sua família, deu um novo nome à sua família. Abraão decidiu ouvir e obedecer a voz de Deus, mas era preciso deixar Harã para trás. Era preciso deixar o passado no passado. Ou seja, velhos hábitos, tomar novas atitudes. Era preciso sair de Harã. Lembra daquela história do disco de vinil arranhado? Tem gente que vive no disco de vinil arranhado. Fala as mesmas coisas, falam dos mesmos problemas, nada muda, não tem outra história para contar, vive reclamando, murmurando. Gente, a vida já passou, vira a página. Olhe o passado para trás apenas com um olhar de gratidão, mas viva. Não fique preso a nada que lhe traumatizou, olhe para frente. Harã era a continuação de Ur. Em Harã, deuses falsos continuavam sendo adorados. Havia ali naquele lugar uma sensação de perda, de tristeza, de fracasso. Harã não era mais o lugar para Abraão ficar. Por isso que Deus disse, deixe a sua parentela para trás. Deixe o passado para trás. Se desvencilhe daquilo que lhe prenda. Vá para frente. Abraão deveria romper com o passado, com aquele passado difícil, comprometedor. As coisas começaram muito mal para Abraão, mas terminaram muito bem, porque ele decidiu ouvir e obedecer a voz do Senhor. Eu conheço pessoas que foram criadas em um ambiente totalmente adverso ao Evangelho de Cristo. Famílias inteiras envolvidas com as práticas ocultas, misticismo, religiões complexas, perigosas. Um ambiente onde a violência dominava a casa, ocultismo, drogas, mais variadas perversões. Mas um dia Deus chamou esta pessoa, ela ouviu a voz do Senhor e disse não para o passado. Reconstruiu a história da sua família. Pai e mãe, vocês podem mudar o rumo da história da sua família. Terá, o pai de Abraão, fez um bom começo, mas não chegou a Canaã, parou em Harã, morreu idólatra. Tem pessoas assim que começam a vida bem, mas terminam mal. Mas famílias benditas em nome de Jesus. Escutem, talvez na sua casa, a história familiar que você herdou foi uma história difícil. Talvez as suas referências familiares não são até hoje boas referências, mas você pode mudar daqui para frente a história da sua família. Você pode ser o melhor pai do que você teve. Pode ser uma melhor mãe do que você teve. Pode ser o melhor filho daqui por diante. Você pode ser no futuro o melhor cônjuge. Comece a olhar para a sua família com os olhos da fé. Hoje Deus traz coisas novas para você. A sua história pode ter começado mal, mas pode terminar bem. Meu querido, nós estamos já no mês de maio, quase junho. O seu ano pode ter começado mal, mas pode terminar bem. A sua semana, esta que passou, pode ter começado muito mal, mas ela pode terminar bem. E esta semana que começa agora pode ser a melhor semana da sua vida, cheia de bênçãos, vitórias. Basta você tomar uma atitude, obedecer a Deus, exercitar a sua fé no Senhor. Abraão decidiu escrever uma nova história para a sua família, fez a escolha certa. E quem conhece a vida de Abraão sabe que ele não foi a pessoa perfeita. Cometeu equívocos, erros, mas ele sempre se voltava para o Senhor. Quero concluir dizendo que o que Deus fez com a vida de Abraão precipitou a formação do povo de Israel, cuja finalidade principal foi servir de berço para a vinda do Messias, do Cristo, o Senhor. E o que Deus fez com a vida de Abraão, tirando de uma família condenada ao fracasso
e levando a um patamar bem mais alto, Ele pode fazer com você também. Quem sabe meninos aqui, adolescentes e jovens, foram criados em famílias muito difíceis. Mas Deus pode usar você, menino e menina, para transformar a história da sua casa. Deus pode levantar daqui grandes homens e mulheres de Deus, em nome de Jesus. Eu estou aqui com vocês há 2 anos e 7 meses. Eu conheço as histórias da família de alguns dos nossos adolescentes e jovens. Eu sei que muitos aqui poderiam estar agora perdidos, mas eu louvo a Deus pelo que Deus está fazendo na vida de vocês. Louvo a Deus e sei que Deus tem muito mais na vida de vocês. Muito mais a fazer na vida de vocês. Eu sei que tem famílias aqui que enfrentam dificuldades muito grandes, sérias. E quando eu vejo aqui adolescentes e jovens servindo ao Senhor em meio à dificuldade familiar, tem uma menina que eu gosto muito dela, ela está ali sentadinha, cantou no coral, não vou dizer o nome dela não. Essa menina perdeu a mãe, gente. E quando eu vejo ela aqui louvando ao Senhor com alegria, essa nossa Beyoncé de Madureira. Mas ela passa uma alegria tão grande para a gente. Quando eu vejo o Danilinho servindo, o Rafinha e tantos outros aqui servindo, como isso alegra o meu coração. Ver que Deus está levantando aqui grandes líderes, grandes homens e mulheres de Deus. Casamentos benditos, ventres benditos em nome de Jesus. Homens e mulheres de Deus. Deus está levantando pastores aqui no meio da gente, gente. Olha como Deus é bom, em meio ao caos familiar, a um fracasso, a uma perda. Deus está levantando grandes homens e mulheres de Deus, os jovens. Eu não esqueci de vocês, Deus está fazendo a mesma coisa na vida de vocês. Quantos jovens sendo lapidados aqui no meio da congregação para servir na comunidade. Quero terminar e chamar aqui já o grupo de cânticos, dizendo o seguinte, passa a próxima tela final. Viva a sua vida pela fé em Cristo. Confie nele, somente nele, creia nas promessas dele. Meu querido, creia que Deus faz o extraordinário acontecer. Milagres existem, o impossível pode acontecer na sua família. A sua história pode ter começado ruim, mas vai terminar muito melhor. Seu casamento tem solução, a sua família pode receber do Senhor uma visitação especial hoje. Não pare em Harã. Deus quer te levar para Canaã. Deus tem coisas novas para você, meu irmão. Vamos cantar esse louvor, que toca muito o meu coração, baseado na história de Abraão. Eu creio que Deus vai derramar sobre as nossas casas, nossos lares hoje, uma bênção especial. Quero que você exerça a sua fé em nome de Jesus. Você clame aí o que você quer que Deus faça na sua casa, no seu casamento, na sua família. Alguém afastado do Evangelho? Ouse pedir, Deus, eu quero de volta o meu filho na tua casa. Ouse dizer e pedir, Senhor, eu quero ver o meu filho convertido na tua casa. Afastado, em más companhias, Deus, eu quero meu filho de volta, a minha filha de volta. Deus, eu quero um casamento santo, eu quero meu marido convertido, eu quero a minha esposa aqui do meu lado. Eu quero os meus pais salvos. Eu quero ser o melhor crente, eu quero ser o melhor cidadão, o melhor profissional. O que você quer pedir hoje para o Senhor? Em que área da sua vida você espera que Deus faça um milagre? Quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Creia no impossível. Creia no Deus que tem todo o poder. Creia e peça. Peça com fé, sem duvidar. Peça. Mulher, você quer ser mãe? Deus tem poder para fazer gerar dentro do seu ventre uma criança. Quem sabe há mulheres aqui sonhando com a maternidade. Mas há uma medicina que diz que, olha, não dá. Mas Deus pode fazer. Deus pode fazer. Eu não sei qual é o impossível que você espera, que você deseja, mas creia no Senhor em nome de Jesus. Faça um pedido agora com fé. Enquanto cantamos, louvemos ao Senhor essa canção. Este não pode ser teu fim.
não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida são as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Mais uma vez, vamos cantar essa música mais uma vez. E eu queria fazer um convite, um pedido. Se você deseja entregar a sua família nas mãos do Senhor nesta manhã, fazer um pedido extraordinário para Deus, impossível, sobrenatural. Se você deseja entregar o seu casamento ao Senhor, os seus filhos a Deus, eu sei que o espaço talvez possa ser pequeno, não tem problema. Mas se você quiser sair do seu lugar e vir aqui se ajoelhar, venha em nome de Jesus. Sai do seu lugar enquanto vamos cantar agora essa canção de novo. Não precisa compartilhar com ninguém que está ao seu lado o que você vem fazer aqui. A decisão é pessoal. Se você deseja entregar a sua família, seu casamento, o impossível que você tem diante do Senhor, sai do seu lugar agora e vem aqui se ajoelhar. Nós vamos orar pelo milagre, pela bênção, pela restauração, pela transformação. Pode sair do seu lugar e vem aqui. Tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida são as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Nós vamos orar nesse momento. Quero que você erga as mãos em direção às pessoas que estão aqui à frente, para que Deus faça o milagre acontecer. Cure as enfermidades, traga de volta aqueles que se perderam, restaure relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, entre colegas do trabalho, da igreja. Vamos orar pelo sobrenatural. Deus, em nome de Jesus, queremos famílias benditas, abençoadas e abençoadoras, que proclame o reino de Jesus neste lugar, que faça diferença nesta sociedade. Pai, repreenda tudo aquilo que não provém do Senhor nas nossas casas, toda violência, toda rebeldia, toda adoração a deuses falsos, tudo aquilo que ocupa o nosso tempo, que não seja o Senhor. Nós queremos tirar tudo isso de dentro de nós, em nome de Jesus.
Faça milagres agora acontecer para a honra e para a glória do nome de Cristo, na vida de cada pessoa aqui, que se coloca diante do Senhor, clamando, pedindo por uma bênção, por um milagre. Quem sabe a restauração de um casamento, a libertação na vida de um filho das drogas, das más companhias. Repreenda, Deus, toda a violência, toda ideia, ó Deus, contrária à tua vontade, nós repreendemos agora em nome de Jesus. E faça, Deus, com que as nossas casas sejam lares benditos, famílias abençoadas, que proclamem o reino de Cristo. Quero colocar a vida dos nossos adolescentes, das nossas crianças em tuas mãos, dos nossos jovens diante do Senhor. Essas 3 gerações tão afetadas, Senhor, tão perseguidas, tão oprimidas por Satanás. Nós colocamos as nossas crianças em tuas mãos, adolescentes e jovens diante do Senhor neste momento, e pedindo a Deus a tua bênção sobre eles. Obrigado pelo culto desta manhã. Leva-nos em paz e segurança para os nossos lares. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus seja louvado. Nós vamos terminar cantando, pastora Melina, o refrão desta canção. Mas agora vamos fazer diferente a letra da música. Vamos cantar na primeira pessoa. Bendita será a minha casa, não é isso? Benditos serão os meus filhos, e Deus engrandecerá o meu nome. Sim, nós queremos ter nome bom na praça, não é verdade? Uma família abençoada, é nesse sentido que a letra da música nos inspira a cantar. Vamos terminar cantando esse estribilho, mas na primeira pessoa. Refrão, gente. Bendita será a minha casa. Bendita. Bendita será a minha casa. Benditos serão os meus filhos. E Deus engrandecerá o meu nome. Você vai ter um nome abençoado, uma família abençoada em nome de Jesus. Mais uma vez, na primeira pessoa. Bendita será. Benditos serão os meus filhos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até logo mais, se Deus quiser. Bom domingo, boa semana. Nosso restaurante está em funcionamento. Deus abençoe. Vamos todos em paz em nome de Jesus. A última canção.